Se você é dono ou dona de uma empresa, você já deve estar cansado de investir rios de dinheiro em tráfego, em anúncios online, em criativos e não ter o retorno sobre o investimento. E hoje eu vou contar o porquê que isso acontece com 7 conselhos brutalmente honestos sobre anúncios online para empresários. Eu ouço diversas críticas ao marketing. O tráfego pago não funciona, o marketing digital não funciona, eu só gero leads desqualificados que fogem do meu público-alvo. Eu ouço diversas coisas. Eu só jogo meu dinheiro fora, que eu não estou tendo um bom retorno sobre investimento, que tráfego não funciona. E não funciona de fato. Não funciona para você que não aplica da maneira certa. Hoje eu estou aqui para desmistificar tudo isso com 7 conselhos que você precisa seguir, que você pode implementar na sua rotina da sua empresa ainda hoje. Sim, ainda hoje. Mais importante do que a teoria é a prática. É a aprendizagem ativa na qual você pratica, você coloca em prática. Então, hoje, ao fim desse vídeo, você vai ter um mindset totalmente completo para mudar, virar a chave do seu marketing digital, do seu tráfego pago, especialmente dos seus anúncios online. O primeiro conselho que eu tenho para dar para você é para de gastar em anúncios online. Para de colocar dinheiro se você não tem uma estratégia clara. Por que eu falei gastar e não investir? Porque a partir do momento que você não sabe a sua estratégia, você não tem uma estratégia, você não tem algo planejado para alocar aquele budget, aquele orçamento que você está colocando, passa a ser um gasto, porque você não sabe o que você quer. Você está investindo esperando o resultado. E aí acaba que você tem o famoso marketing de esperança. O marketing de esperança ele deve ser evitado. Você não deve contar com ele, porque ele é baseado principalmente em esperança. Então pega o papel, coloca no papel qual que é o seu objetivo. Atrair mais vendas? É adquirir novos clientes? É atrair seus clientes para o seu estabelecimento presencial? Coloca seu objetivo, entende quem é seu público, descreve os dados psicográficos, os dados comportamentais, os dados demográficos, de quem que é que compra de você, e a partir disso você pode montar uma estratégia embasada em dados. E isso é muito importante ainda mais no dia de hoje, que o marketing ele está se tornando cada vez mais personalizado. Então pega um papel, uma caneta e desenha, escreve o que você quer com o marketing, qual que é a sua estratégia. Pega os dados, pega quem comprou de você e coloca na mesa, entende como que funciona o perfil daquela pessoa para criar criativos, para produzir anúncios, para produzir campanhas 100% baseadas naquele público que tem o potencial de comprar de você. Senão você vai gastar, não sabe o que está acontecendo, coloca a culpa no tráfego, mas quando a culpa é da sua estratégia que não está baseada em dados, uma estratégia sem embasamento nenhum. E isso, se a gente pode chamar isso de alguma estratégia, porque para mim isso não é nenhuma. Então para de sair gastando dinheiro, colocando dinheiro, sem saber o que você está fazendo. Esse é o primeiro passo, é o primeiro conselho que eu dou para você que você pode implementar hoje. O segundo passo é que o ROI, o retorno sobre investimento é tudo, mas você não pode ter ele da noite pro dia. Vamos lá, né? Se fosse assim, todo mundo estaria milionário. Você não vai investir hoje e amanhã você vai ter 100 vendas, vai ter um faturamento de 100 milhões de reais. Não é assim, não funciona desse jeito. O ROI, ele vem com o tempo. A curva de aprendizagem das plataformas de anúncio leva um tempo. Por exemplo, na Meta, a estabilidade das campanhas, dependendo do investimento, costuma durar acima de 7 dias. No Google, essa curva de aprendizagem da máquina, da inteligência artificial, costuma ser maior. Então, o ROI, o retorno sobre investimento, leva tempo. E leva tempo não só pelas plataformas de anúncio, mas pela produção dos testes, da sua experimentação, que isso é algo muito importante. Você tem que testar. E para isso, você não pode ter a mentalidade de, se não dá certo amanhã, até amanhã eu não tiver tanto resultado, eu vou cortar as campanhas. Não funciona assim. Não funciona desse jeito. Você precisa testar. Você precisa fazer teste. E esse já é o conselho número 3. Teste, teste, teste. Utilize a experimentação ao seu favor. Não adianta você pegar um criativo, entender qual que é a sua estratégia, entender que o ROI ele não vai vir do dia para noite, que você vai levar tempo, deixar tudo lá e beleza, ficou para lá. Vou deixar de lado, vou fazer minhas coisas. Não funciona assim. Você precisa ter uma estrutura de experimentação. Você precisa ter uma estrutura de teste. Você precisa testar. E aí, como que eu vou testar? O que eu vou testar, Gabriel? Teste de comunicações diferentes. Pega o seu criativo, grave de maneiras diferentes, grave enfatizando pontos, benefícios, promessas diferentes, com call to actions diferentes, para você testar, entender o que funciona para o seu público, e com base nisso, no que funciona, no que você validou, você pode replicar.
Então, essa estrutura básica de testes em criativos. Agora você pode implementar testes também no seu tráfego, você pode implementar testes na sua segmentação, nos dados demográficos, nos dados psicográficos, comportamentais também do pessoal, você pode fazer teste com a geolocalização, com campanhas com inteligência artificial como o Google utiliza o Performance Max, e a Meta tem ali os públicos com base em IA, né, aqueles famosos públicos Advantage Plus. Então, teste objetivos diferentes, faça teste, principalmente analise os resultados, porque se você testa e você deixa lá de lado, também não vai adiantar. Você precisa testar, montar uma estrutura de experimentação. Beleza, eu vou começar testando isso. Isola as variáveis, então você não vai testar várias coisas de uma vez, começa com uma coisa por vez. Você vai começar com uma coisa por vez e aí você vai pegar, vou testar agora a cor da minha camiseta. Um exemplo bem simples para você, a cor da minha camiseta. Você vai produzir 2 tipos de criativo e você vai isolar essas variáveis. Isolando essas variáveis, o que der mais retorno é o que está validado a princípio, dependendo do que? Da sua amostragem. Também não adianta você pegar ali 100 impressões em um anúncio, 100 impressões em outro, e com base nessas 100 impressões, os resultados que eles trouxeram, uma trouxe uma conversa, outra trouxe 0. Não vale a pena também, porque a amostragem ela é pequena. Então, eu recomendo que os testes sejam feitos de 7 em 7 dias, de criativos especialmente. Testes um pouco mais agressivos, estruturais, eu costumo deixar mais tempo, cerca de 10 dias. Tudo depende do seu investimento. Por quê? Porque o investimento, o budget, ele é como se fosse o acelerador do carro. Então, se você investir menos, você vai acelerar menos o carro. Eu estou fazendo uma aceleração com o meu pé para a analogia ficar completa, né? Sei que você não está vendo, mas é para o vídeo ficar completo. É como se fosse o acelerador. Então, se você pisar, você vai chegar mais rápido onde você quer chegar, porque você vai comprar mais dados, você vai aparecer para mais pessoas. E também, a partir do momento que você tira o pé do acelerador, você vai mais devagar. Consegue andar? Consegue, mas vai mais devagar. Então, esse é um ponto que você precisa ter no seu marketing. É o teste, não só do tráfego, mas o marketing. Você precisa testar para entender o que funciona e o que não funciona para o seu público, o que funciona, o que você validou, você replica, o que não deu certo você tira e vai testando. É a alma do tráfego, são os testes, é a experimentação e você não pode viver sem isso. As pessoas mudam, as tendências aparecem, tudo muda, o mercado muda, o consumo muda com o tempo e assim, você precisa testar, a sua empresa também precisa mudar, você precisa ter essa circulação, o sangue precisa circular, você precisa bombear o coração do seu tráfego, dos seus anúncios online. Então, por isso que você precisa testar. Conselho número 4, as pessoas não se importam com o seu produto, mas com o problema que você resolve. Não enfatize o seu produto, enfatize a solução que ele traz para a vida das pessoas, o preenchimento das necessidades que ele causa na vida das pessoas. E aí que mora o pulo do gato. Não adianta você fazer os criativos apresentando apenas o seu produto, você tem que mostrar o porquê que as pessoas devem comprá-lo. E a partir disso você começa a desenvolver uma comunicação persuasiva na sua estrutura criativa, com vídeos, com fotos. Eu recomendo vídeo hoje porque a dopamina das pessoas está a milhão. As pessoas não estão com paciência para ver fotos, pelo menos pelos testes que eu fiz. Você pode implementar, pode. Não estou invalidando que não funciona, nada disso. Estou falando que vídeos costumam ter uma entrega maior. Então você precisa construir uma comunicação persuasiva com foco não no seu produto, mas na solução, nos problemas, nas necessidades, nas objeções do seu público-alvo. Por isso você precisa colocar, lembra do conselho número 1? Você precisa entender quem é seu público. Você não pode sair investindo assim, vou investir, toma, R$100 por dia. R$200 por dia, sem ter uma estratégia clara. Você precisa ter tudo bem claro, tudo arquitetado milimetricamente para você, não milimetricamente, não precisa de perfeccionismo aqui, você só precisa de um começo sólido, com base em fundamentos, com base em uma estrutura sólida. É isso que você precisa. E aí você começa a montar a comunicação com base no seu público-alvo. E aí que mora o outro pulo do gato, porque 89% da performance das campanhas são responsabilidade dos criativos. Sim, isso mesmo. Os criativos são responsáveis por 89% da performance das suas campanhas. Isso não sou eu, não é o Gabriel que está falando, é a própria Google. Então, invista nos seus criativos, invista, não precisa ser algo cinematográfico, mas invista na qualidade da sua comunicação, que isso não tem preço. Isso você não vai ter ali, você monta ali, entende qual é a necessidade do seu público-alvo, entende quais são os problemas dele e constrói algo personalizado com base nas necessidades dele. Isso vai garantir que sua comunicação seja personalizada e você consiga, de fato,
acertar o coração do seu público-alvo. No tráfego a gente fala muito sobre números, sobre métricas, sobre investimento, sobre retorno sobre investimento, quando na verdade a gente esquece que na outra ponta são seres humanos que estão ali. A gente está lidando com pessoas. Então, embora a gente tente tangibilizar tudo em dados, no fim das contas são seres humanos. Por isso seus criativos precisam ter o peso sim, precisam ser personalizados sim. A comunicação precisa ser precisa. Você precisa ser direto ao ponto ali com o que você quer, ter um objetivo em mente e guiar o público nessa jornada de compra do seu produto ou do seu serviço. Conselho número 5. Os números não mentem. Esse é um conselho muito importante porque você precisa levar os dados em consideração para a sua tomada de decisão. E por que eu falo isso? Porque muitas das vezes a gente é muito levado pelo feeling, só que os anúncios online não funcionam assim. Eu não posso pegar algo que eu não testei e falar que deu certo, ou eu não posso pegar minha análise crítica e falar que algo não vai dar certo se eu não testei. Os dados que dizem a verdade, somente eles podem ter o poder de dizer a verdade. Então pega seu mindset, pega a sua visão, a visão que você tem do seu negócio, do marketing, do tráfego, dos anúncios online e começa a enxergar, tomar as decisões, tomar os próximos passos, enxergar o futuro das suas campanhas com base nos dados que você vê. Porque a partir do momento que você utiliza a esperança, utiliza uma análise intangível, uma análise, eu acho que vai dar certo porque eu acho que... Não, nada disso, não tem achismo. Se você não tem certeza se vai dar certo ou não, você precisa testar. A partir do momento que você testa, você tem os dados, você consegue validar se aquilo de fato funciona ou não. É isso, exatidão, você precisa disso, e você precisa tomar essas atitudes rápidas. Por isso que os dados, por isso que as informações, os dados que você compra nas plataformas de anúncio, investindo seu dinheiro e obtendo dados como a taxa de clique dos anúncios, quantidade de leads, os leads também qualificados a partir do momento que você tem a quantidade de leads, é importante mensurar no seu processo de vendas quem são as pessoas qualificadas, o que a gente chama de SQL, Sales Qualified Leads, que são os leads qualificados para vendas. Se você ouvir essa sigla, você já vai saber o que é. Então, utilize os dados ao seu favor. Eles possuem o poder de mudar a sua empresa. Sim, de mudar a sua empresa. Não estou exagerando. Conselho brutal número 6. Você não é o público-alvo. Você não é o público-alvo. Você pode ser uma persona, um avatar transformado. Isso você pode ser, mas você não é seu público-alvo. Não acha que, porque eu gosto da cor azul, que eu vou colocar da cor azul porque meu público vai gostar. Eu acho que minha garrafa, ela tem, inclusive deixa eu dar um gole, ela tem uma tampa muito bonita e eu acho que o público vai se importar com isso. Eu vou usar esse ponto aqui como um benefício do meu anúncio, porque eu acho bonito. Só que ao pensar isso, as pessoas se esquecem que você está lidando com o público. Seu público não é você. Por isso você precisa fazer uma pesquisa para entender as dores, desejos, necessidades e objeções que o seu público tem, não com base no seu achismo. Então faz uma pesquisa, monta um formulário no Google Forms, que é bem tranquilo, é de graça, manda para sua base de clientes, faz algumas perguntas-chave, como o que fez você comprar nosso produto, quais são os diferenciais que você enxergou no seu produto, antes de você contratar nossos produtos, nossos serviços, ou comprar nossos produtos, seja lá qual for o seu modelo de negócios, quais dificuldades você tinha, e aí você pode até fazer ligação com seus clientes. Isso daí é muito interessante, vai te dar uma base de dados muito rica para você poder desenvolver criativos de qualidade. Então, você não é o público-alvo, tire seus achismos da cabeça e começa a olhar para o seu público, não para você. Você está olhando para o seu umbigo, e não é assim que funciona. Comunicação é sobre o outro, não sobre nós. Então, comece a mentalizar isso, a testar com base no seu público, a criar, fazer os criativos com base no seu público, fazer tudo com base no seu público, aprimorar seu produto, aprimorar seu serviço com base no seu público. E aí você vai ver seu negócio decolar, porque não necessariamente o que é bom para você é bom para a pessoa que compra de você. Pode ser que sua visão esteja muito fechada para aquilo que você vende, você acha que seu produto está solucionando um problema, quando na verdade ele soluciona outro. Então pesquisa, entende. Isso você só vai entender de uma forma, não tem como ficar olhando, pensando, não é assim. Também funciona para ter uma base, só que você precisa perguntar. A melhor forma de você entender as dores do público-alvo é você perguntar para o público-alvo. As coisas são mais simples do que parece e as pessoas ignoram esses passos simples, ignoram essa simplicidade por preguiça, por procrastinação, eu não sei o que acontece. Mas esse é um conselho brutal que você precisa seguir. Conselho número 7, o último. A consistência
vence a criatividade brilhante. Sim, isso mesmo. A consistência é muito mais importante do que a criatividade brilhante, do que o perfeccionismo, do que estar tudo em perfeitas condições, anúncios cinematográficos. Não é assim que funciona. Você precisa de consistência. Você precisa ser consistente na produção dos seus criativos, na produção do seu conteúdo. Você precisa de consistência. É isso que você precisa. Eu tô falando, tô repetindo para fixar na sua cabeça. Porque o que acontece? Se você tá lá, você gasta um dia todo, você gasta 6 horas para produzir um criativo perfeito na sua concepção. Lembrando, da sua concepção. Quando você poderia ter investido as mesmas 6 para produzir 10, mesmo que não estejam em condições perfeitas, é muito mais importante você produzir 10 criativos do que produzir um. E por que eu digo isso? Porque a partir do momento que você começa essa produção em alto volume, com base no erro e aprendizado, o que acontece é que você vai desenvolvendo capacidades de desenvolvimento criativo. Sim, a melhor forma de você aprender a fazer criativos é fazendo criativos. A melhor forma de você aprender a jogar bola é jogando bola. Imagina que eu tô aqui, eu tô aprendendo a ser atacante, eu tô aprendendo a chutar no gol. E aí eu coloco a bola ali na minha frente, coloco a bola, eu gasto 6 horas para ficar mirando, olhando pra bola, olhando pro goleiro, olhando pra bola, pego, eu meço, eu vejo, falo, não tá bom. Não, eu fico 6 horas assim. Imagina, aí eu dou um chute, pum, beleza, é gol. Só que isso não foi tão profundo para minha aprendizagem e também para minha evolução, para a evolução da minha habilidade, se eu não passasse 6 horas chutando, repetição. Você precisa de consistência, você precisa da produção consistente. Isso não significa que seus criativos são de baixa qualidade, nada disso. Só deixa o perfeccionismo de lado, deixe o brilhantismo de lado e começa a fazer o básico bem feito, o arroz com feijão. As pessoas ignoram os fundamentos, o que funciona, o básico que funciona e querem inventar a roda. Não é assim. Nada vence uma pessoa consistente, nada vence uma pessoa com paciência de fazer, de criar, uma pessoa consistente. Eu garanto para você que nada vence ela. Então pare de achar que o brilhantismo vai colocar dinheiro no seu bolso, porque ele não vai. 10 criativos imperfeitos, entre aspas, porque não são de fato perfeitos, as pessoas não se importam tanto com a perfeição, elas se importam com a resolução de um problema, de uma necessidade, com o engajamento, com a atração daquele criativo. Então não necessariamente um criativo perfeito na sua visão funciona melhor do que 10 imperfeitos. Porque só os dados dizem a verdade. Só os dados te dizem o que funciona e o que não funciona. Então invista nos MVPs, no mínimo viável. Então construa um criativo com o mínimo viável, criativo o mais básico na ideia que você quer aprimorar. E a partir do momento que ele funciona sobre os outros, você vai aprimorando isso, você vai lapidando. E com o tempo, suas habilidades de produção de criativo também vão expandindo. Então foca na quantidade. Não importa. Ficou ruim? Não ficou? Não fez sentido? Beleza. Só que, ele poderia ter falado diferente, eu respirei muito. Não, ignora isso. Ignora. As pessoas, elas têm problemas, elas têm necessidades demais, elas têm desejos muito grandes para ficar se importando com pequenos detalhes. Não é assim que funciona. Você não precisa ser um diretor cinematográfico, ser o Leonardo DiCaprio para produzir um bom criativo, para entrar na frente da câmera e falar. Eu não sou um Leonardo DiCaprio, eu tô aqui falando para você com erros, aprendizagens, porque essa é a maneira mais forte, mais importante, a maneira mais poderosa da gente adquirir o conhecimento e transformar esse conhecimento em habilidade, que é a aprendizagem ativa. Eu até escrevi algo sobre aprendizagem ativa, aprendizagem com a prática na minha parede, de acordo com Leonardo da Vinci. Aquele que pode ir até a fonte não viaja até a jarra de água. Então vá até a fonte, pratique, coloque em prática, teste. Essa é a alma do negócio, essa é a alma do tráfego. Pega o coração do tráfego, que são os testes, e bombeia. Começa a fazer o seu sangue circular, começa a fazer tudo circular no seu ecossistema de tráfego. E assim você vai ter resultados. É só assim que você tem resultados. Porque no final a gente está falando com seres humanos, não são robôs, não são métricas. Os dados são só informações que a gente tem sobre o impacto gerado. E é claro que você precisa ler esses dados, você precisa saber o que é um CPM, que é um custo por mil impressões, você precisa saber o que é um CPC, que é um custo por clique, você precisa saber o que é um CPL, que é um custo por lead, você precisa saber o que é um CTR, que é o Click-Through Rate, a taxa de cliques. Então, analise, pare, veja e teste, é o mais importante. Bombeie o coração do seu criativo, bombeie o coração dos seus anúncios online e escale. Tenho certeza que se você aplicar esses 7 conselhos que foram brutalmente honestos, brutalmente diretos, eu garanto que você vai ter bons resultados e melhor, você pode aplicá-los ainda hoje. Para te ajudar, aqui embaixo
na descrição desse vídeo, você vai encontrar um material completo com 5 dicas ultra impactantes para você produzir criativos de alta qualidade sem equipamentos profissionais como Canva, CapCut, tudo com estruturas validadas que eu utilizei com os meus clientes para gerar mais de 6 dígitos de faturamento através de anúncios online. Então vem aqui na descrição, clica aqui no link e garanta já o seu e-book gratuito por tempo limitado, porque esse material tá muito bom para eu deixar ele de graça. Um abraço e na mais escala.